será o canal de Deus nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus a usará com unção, poder, graça, sabedoria, para ministrar as nossas vidas nesta manhã. E aqueles que querem ouvir do Senhor, eu quero que você estenda suas mãos para cá agora, para abençoar essa serva do Senhor, que estará ministrando aos nossos corações nessa manhã. Estenda suas mãos, vamos abençoar. Pai, na tua presença nós colocamos a tua filha, ó Pai. A tua filha que será canal do Senhor às nossas vidas nesta manhã. Deus, continue a usá-la com muita unção, poder, graça, sabedoria. Que ela, Senhor, possa transmitir todo o recado que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Deus, queremos ouvir do Senhor através da tua filha. Abençoe a sua família e abençoe todos os projetos das suas mãos. Nós pedimos ao Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, bom dia. Hoje nós vamos ouvir a porta que ninguém fecha, né? Aquela que Deus abre. Não fechar a porta que Deus abre. Mas, como de costume, eu gosto de fazer a minha oração de entrega ao Senhor. Deus me abençoou através do pastor, mas eu preciso ouvir. Deus precisa ouvir eu falar com Ele, de novo. Então, vamos fechar os nossos olhos, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Eu fico muito feliz todas as vezes que o Senhor me chama para falar do Senhor com os meus irmãos. E eu louvo ao Senhor porque eu sei que o Senhor está comigo, porque a Tua palavra está em mim, Pai. E o Senhor prometeu. Por isso, meu Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos sejam bem abertos, o nosso coração esteja disponível a ouvir aquilo que o Senhor vai falar, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor há muito tempo falou e nós não abrimos o nosso coração para ouvir. Eu quero ouvir do Senhor, Pai. Eu sei que a Tua vontade será manifesta em Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela Tua unção que já está em mim, porque o Teu Espírito Santo habita na minha vida. E o Senhor sabe que eu sempre lhe peço, não somente me use, mas mora em mim, Pai. Porque eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida para habitar na Tua casa enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém. Então, não fechar a porta que Deus abre. Vamos ler o texto bíblico novamente? Lá em Tessalonicenses, abra a sua revista. Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Apocalipse 3, 7 e 11. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, essa carta é uma carta apocalíptica, tanto a Tessalonicenses, escrita por Paulo, como a Apocalipse, escrita por João. E principalmente a que nós vamos ver hoje, é uma carta que foi escrita às igrejas. Realmente, essa carta ela foi diretamente enviada ao anjo da igreja.
Anjo da igreja não quer dizer aquele que voa, quer dizer o líder, quer dizer o administrador, o pastor da igreja. Então, quando João recebeu essa revelação de Jesus Cristo, Deus mandou que ele entregasse às igrejas. Existem algumas linhas de escritores que falam que a carta às 7 igrejas, elas pertencem ao período da história da igreja. Nós vamos ver só uma base aqui. Existe outra linha que realmente eles falam que as 7 igrejas representam as fases que a igreja, o corpo de Cristo, irá passar. Então o texto áureo diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quando nós estamos preocupados muitas vezes com a nossa situação econômica, financeira, às vezes as pessoas procurando emprego, graças a Deus nós temos esse versículo muitas vezes para profetizar na vida do irmão. Irmão, Deus vai abrir uma porta para você, você vai abrir, Deus vai entrar com você e você vai arrumar um bom emprego. Amém? Muitas vezes Deus fala assim mesmo. Mas o contexto dessa frase aí não é bem assim. E nós vamos ver que a porta que Deus abriu para as igrejas é para que o nome dele fosse proclamado. É para que o ide de Jesus, ide por todo mundo e fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não quer dizer que o batismo não salva, aí já é outra coisa. Mas aquele que crê, se você crê, você faz a ordenança de Jesus e você obedece por amor aquilo que você se torna, um filho de Deus. Então, a porta que Deus abre, nesse momento, nesse contexto, é para fazer o ide de Jesus. Porque a esperança da glória de Deus é que os filhos, a terra, se encham dos filhos de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a esperança da glória de Deus em nós. Colossenses 1:27, ele diz que a esperança de Deus é que os filhos se manifestem, para que encham a terra, para que façam o ide. Então, cada vez que Deus chama uma pessoa, que essa pessoa recebe a Jesus no seu coração, ele tem um intuito, primeiro de salvar você, para levar você para a vida eterna. E enquanto estiver aqui na terra, é para onde você estiver, ou no seu trabalho, ou ministerialmente e espiritualmente falando, você proclamar o nome de Jesus, para que mais pessoas recebam a vida de Deus e sejam salvas e testemunhas do Senhor. Pode passar, Fred. Então nós vamos ver aqui que ao decorrer dos tempos, a igreja, o corpo de Cristo, ela foi muito atingida. Isso é uma prova da infalibilidade de Deus. Isso é uma prova da verdade de Deus. Isso é uma prova da porta que Deus abre que ninguém fecha. É que o corpo de Cristo, em meados dos tempos, cheios de perseguição, envolveram falsas doutrinas, houve muita matança, mas o corpo de Cristo, parece que quanto mais matavam cristãos, parece que o sangue na terra fazia nascer mais. Glória a Deus. Isso é a fraqueza se formando força, né? Então, crises na igreja através dos últimos tempos. Então, o capítulo 1 da sua revista diz assim: o Espírito Santo abolindo a perseguição da igreja. O 2 fala o Espírito Santo reformando a igreja por causa das falsas doutrinas e falsas profecias. O Espírito Santo abolindo a perseguição da igreja. Vamos ao primeiro tópico. Depois do Pentecostes, aonde o povo ainda vivia aquele cheiro do sangue de Cristo na cruz, aonde a unidade da igreja, aonde Atos diz que todo mundo estava reunido no templo, todo mundo compartilhava do pão, reunia em oração, repartiam as suas coisas uns com os outros, ali havia mover, ali havia amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e encheu o povo. Então eles se encheram de poder e graça. Foi quando aconteceu o Pentecostes. Então, naquela época, no primeiro século da igreja, a igreja era movida pelo poder do amor, pelo nome de Jesus. Eles não tinham interesses exteriores. O interesse dele era o quê? Falar de Jesus. Testemunhar do poder de Deus. Salvar, libertar, curar, ressuscitar e ter esperança da vida eterna. Então, por causa disso, logo depois, a igreja começou a haver perseguições na igreja. É o que eu falei, porque
o Império Romano, com seus imperadores, começaram a dominar o território. E aí, a igreja cristã começou a ser perseguida. Quem não se dobrasse a Roma, quem não se dobrasse aos imperadores, eles eram mortos à espada, eles eram mortos entregados a leões, eles eram mortos queimados em estaca, como a Policarpo, no ano 155. Houve uma testemunha chamada Policarpo em Esmirna. Ele foi entregue à morte porque ele não se dobrou a Roma. E no momento da morte dele, deram uma chance para ele. Se você não confessar o cristianismo, você vive. E ele disse: faz 86 anos que eu sou servo de Cristo, e ele nunca me desapontou. E aquele homem foi morto, queimado numa estaca. Então essa era uma perseguição. Qual a perseguição que você tem hoje por ser cristão? Qual o leão? Qual a estaca? E aí, o Espírito Santo levantou um ímpio naquela época, um imperador romano chamado Constantino. Constantino, ele era grego, filho de mãe grega. E o padroeiro dele era Hércules. Mas aí, ele precisava vencer um rei, porque ele estava de olho no Império do Ocidente. E o rei, existia um rei, eu não lembro muito bem o nome do rei, eu acho que era Maximus, não sei. Ele brigou com Constantino, e Constantino, nesse momento que havia a perseguição dos cristãos, ele teve uma visão, um sonho de uma cruz no alto. E nessa visão ele viu: com este sinal vencerás. E aí ele mandou fazer uma cruz no meio dos escudos de cada soldado. E ele venceu a guerra. E aquele rei, aquele imperador romano, ele se aliou ao cristianismo. Ele se converteu. Só que juntamente com ele, veio todos os seus deuses. E aí entrou a fase da igreja, da reforma. Por quê? Porque entrou falsas doutrinas, falsas profecias e sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a mistura de muitas filosofias, de muitos deuses em um só. Então, o cristão, ele não foi chamado cristão a partir do catolicismo. Ele foi chamado a cristão em Atos 11, 26. Quando os cristãos começaram a curar, a expulsar demônios, a ressuscitar, a manifestar o nome de Cristo. E aí as pessoas acharam eles parecidos com Cristo. E aí foi-se pela primeira vez, Atos 11, 26, chamados de cristãos. E quando o rei Constantino se converteu ao cristianismo, essa religião, como eles chamam, que nós sabemos que é vida, e vida em abundância, mas como o mundo conhece religião, ela se tornou uma religião universal. Ou seja, o cristianismo se tornou uma religião universal. Então, cristão quer dizer parecido com Cristo. Católico quer dizer universal. Cristão católico quer dizer o cristão que tem comunhão com a igreja de Roma. Cristão apostólico quer dizer aqueles que têm comunhão com os cristãos dos apóstolos, do fundamento da doutrina bíblica. Então, nós evangélicos, na verdade, nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Por quê? Por que católicos? Porque em Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Então, em todo canto, em todo mundo, em todo o universo, irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o nosso catolicismo, no sentido da palavra, é porque nós sabemos que toda língua confessará e que só há um Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós somos católicos apostólicos cristãos, diferentes dos católicos apostólicos romanos, porque seguem a doutrina de Roma. Ok? Então, nesse período que Constantino generalizou, vamos dizer assim, o evangelho, o cristianismo, então começou por causa das misturas
começou a entrar falsas doutrinas na igreja, falsas profecias, sincretismo religioso. E aí o Espírito Santo viu a necessidade urgente que houvesse uma reforma, que houvesse um avivamento, um despertamento da igreja. Essa época foi mais ou menos século IV ao século VI. Então, o Espírito Santo avivou a igreja e ele primeiramente começou a levantar Lutero, porque não há avivamento sem que haja uma reforma. Onde está tudo desorganizado, tem que primeiro organizar. Porque às vezes o avivamento não vem, não é porque você não está buscando, às vezes é porque você não está organizado. Você pode ver, às vezes, você pode ter um escritório e você tem muitos projetos, está lá, todos os papéis, você não está negligenciando, mas está tudo lá, mas está tudo desarrumado, e você não sabe como começar, mas está lá. Então arruma, vai arrumando direitinho, isso aqui vai ser agora, isso aqui vai ser agora, você vai ver como as coisas fluem. Então Deus também é organizado, e Ele fez isso, Ele primeiro arrumou a igreja, aí Deus levantou Lutero, um homem que vivia se martirizando, vivia se batendo no corpo, porque achava que o pecado estava no corpo dele, quando na verdade o pecado está em nós por causa da natureza pecaminosa. Se você limpar a sua mente, você vai conseguir vencer o pecado pela palavra de Deus. Mas foi ensinado a ele o quê? Que ele teria que pagar indulgências, que ele teria que fazer sacrifício para ele herdar a salvação. E aí alguém deu uma Bíblia de presente a Lutero, ele começou a ler o livro de Romanos, e aí ele encontrou que a salvação é pela fé, não vem de obras. Ele encontrou que o justo viverá pela fé, a fé no Filho de Deus. Então ele disse, está tudo errado. E aí ele foi diante da igreja católica e pregou na porta 95 teses, que faziam com que o ser humano se humilhasse para herdar a salvação, se humilhasse humanamente, no corpo, quando ele entendeu que você precisa se humilhar na presença de Deus, arrepender dos seus pecados e receber a vida eterna. E aí Deus levantou Lutero para reformar a igreja. E aí, quando Lutero reformou, aí começou o avivamento. Aí Deus levantou John Wesley, Charles Finney, Moody, Jonathan Edwards. Eu estive lendo a biografia desses homens. O que esses homens tinham em comum é que eram homens de oração. Esse Jonathan Edwards, ele é famoso por um livro que ele tem, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ninguém aguentava ouvir o sermão desse homem. John Wesley tinha as suas horas de oração. Esse Finney disse que uma vez ele estava no supermercado e uma mulher soube que ele era cristão e começou a falar do cristão na frente dele. E ele baixou a cabeça e ele saiu. Disse que no outro dia, essa mulher o buscou e se ajoelhou perante ele e confessou Jesus Cristo. Tamanha unção que tinha nesse homem. Mas esse homem também se distanciava, ele ia para as florestas e ele orava 12 horas por dia. E tinha meditação na palavra. Então, todos esses homens que agiram em tempos diferentes, em ministérios diferentes, eles tinham algo em comum. Eles tinham meditação na palavra e tempo de oração. Pode passar, Fred. Então, eu fiz um apanhado rápido da igreja, para que nós venhamos a entender, porque nós hoje vamos nos firmar na Filadélfia, na igreja do arrebatamento, na igreja que agradou ao Senhor, na igreja que era delícias do Senhor, na igreja que Deus não teve nada contra dizer a ela, mas fortaleceu ela, edificou ela, elogiando pelo que ela estava fazendo. Mas vamos ver o que aconteceu um pouco nas outras igrejas, Éfeso era uma igreja que começou com amor. Lembra que ele disse, olha, eu tenho contra ti, porém, que você perdeu o primeiro amor. Quando você perde o amor, você fica sem amor. Você começa a fazer as coisas automaticamente. Você começa a fazer as coisas até porque você é responsável. Você pode ser até organizado. Você pode ver aquele Salmo 127 que diz assim, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam, inútil será levantar de madrugada e buscar o pão das dores. Eu estive olhando, aquele homem era um homem muito organizado, trabalhador, se levantava e ia buscar o pão cedo, mas ele disse pão das dores. Por quê? Porque a casa dele não era edificada no Senhor. Inútil será levantar cedo. Quer dizer, você vai se acabar de trabalhar, você vai ser organizado, mas o vazio que está em você vai levar você a ter vazios em sua vida, em tudo.
Então, Éfeso, ela se tornou assim, ela fazia tudo. Todo mundo olhava para ela e dizia: perfeita. É uma igreja que faz obras, é uma igreja generosa, é uma igreja que trabalha. Mas ela esqueceu do amor. Mas como será que só Deus pode ver isso? Porque ninguém via, mas Deus que sonda o coração sabe, né? Eu já tive uma preleção aqui antes, nós falamos um pouco disso já. Então, não adianta muito a gente fazer tudo, ser organizado, ser justo e tudo. Precisa ser isso, mas também precisa não faltar o primeiro amor, porque senão vai ficar mecânico. Você vai ficar igual micro-ondas. Faz porque aperta o botão. Esmirna. Esmirna quer dizer mirra ou amargura. Porque foi mesmo na época da perseguição, essa igreja. Foi a igreja dos mártires, ela foi uma igreja sofredora. Ela enfrentou perseguição, mas foi fiel até a morte. Então, Esmirna também foi uma igreja que Deus não deu nenhuma sentença para ela. Por quê? Porque eles morriam, mas eles não negavam o nome de Jesus. Por isso que eles ser fiel até a morte. Meus irmãos, é tão fácil a gente julgar porque fulano negou. Não é fácil? Mas quando Deus fala assim, é porque Ele sabe que isso é além das nossas forças. E nós precisamos do Senhor. Se você vê essa igreja, por que ela não negou? Ela era agarrada com o Senhor. Ela era uma igreja que ela vigiava na palavra. Ela tinha tempo com o seu Senhor. Por quê? Porque elas tinham uma fraqueza dela, que era o tempo da perseguição, mas elas arrumavam forças de, na hora da morte, elas não negaram o nome do Senhor, por causa da esperança da salvação. E vocês podem perceber, Esmirna era uma igreja rica, era uma cidade rica. Mas quando houve a perseguição, é interessante, nós somos filhos de Deus, e às vezes nós dizemos assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, e a porta está se fechando para mim. Depende da porta que você está vendo. Porque nessa época aqui, muitos perderam seus empregos, era uma cidade rica. Pode ver que Jesus disse assim: tem fama de que és pobre, mas és rica. Então a perseguição, eles perderam empregos. Muitos foram assolados. E eles, no momento da morte, a Bíblia não descreve que nenhum deles está: Senhor, eu servi o Senhor. Olha o que está acontecendo comigo. Fiquei sem emprego, meus filhos assim. Não. Ele disse: você não negou o meu nome. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor mesmo. Fazer uma análise do nosso coração. Saber qual é a fé que nós estamos vivendo. Para que no momento da dificuldade, nós não venhamos a culpar o Senhor. Porque nós estamos vivendo dias maus no mundo. Mas aquele que crê no Senhor pode passar por aflições e continuar dizendo que o dia é bom. Por quê? Porque a sua esperança não está aqui. A sua morada não está aqui. Nós temos que buscar o Senhor para que os nossos olhos estejam na nossa pátria celestial. De lá saímos, de lá vamos voltar. Nós não podemos nos agarrar com esse mundo aqui. Esse mundo é passageiro. É igual a folha seca que o vento sopra. É hoje, amanhã não é mais. Mas nós devemos colocar as nossas esperanças naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno, só a Bíblia que fala. É só aos pés do Senhor que você vai ouvir. É só ter no seu tempo com Deus que você vai fortalecer a perseverar nas dificuldades, sabendo que fiel é aquele para guardar a sua coroa até aquele dia. E que um dia isso vai passar, que o seu choro vai cessar, que a sua dor vai cessar, que não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pranto, mas o Senhor vai enxugar toda a sua lágrima. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos sim passar momentos difíceis e perseguições, como já estamos vendo as primeiras dores. E esse é o momento que Deus está levantando a igreja para se agarrar no Senhor, para se agarrar na palavra do Senhor. O Senhor é a palavra. Então, entre os dois períodos, entre Esmirna e Pérgamo, foi a era de Constantino. O que é que aconteceu? Não por causa dele, como eu falei, porque ele foi usado por Deus, para que o povo tivesse liberdade para adorar. Mas aí, por causa do sincretismo, dos deuses que foram unidos ao cristianismo, começou a entrar o quê? Imoralidade e perversão na igreja. A idolatria traz imoralidade e perversão.
Meus irmãos, se vocês estudarem os profetas, vocês vão ver como que Deus não tolerava a imoralidade. Você vai ver que as cidades que praticavam imoralidade, elas foram assoladas. Houve tragédias na cidade. Será que nós estamos vendo isso hoje em dia? Amém? Tiatira era uma igreja zelosa, mas ela tolerava Jezabel, que é eu não sei, muitos estudiosos falam que realmente essa mulher existia na igreja. Outra linha fala que eles toleravam falsas profecias. Então vamos unir um nome, a pessoa e ao que eles toleravam, e dar o contexto realmente que diz que a igreja era zelosa em tudo, mas tolerava falsas profecias. E em nome do amor, tá? Olha, irmão, não vamos falar que a irmã falou falsa profecia, não, porque Deus é amor, vai magoar a irmã. O amor de Deus não é assim. Ele disse: eu sou a verdade, e em mim não há dolo, não há engano. E a Bíblia diz que aqueles que usam de engano, aqueles que usam de falsidade, não permanecerão na Assembleia dos Justos. Então, às vezes, nós não entendemos porque acontece rebuliço no corpo de Cristo. Quando eu falo o corpo de Cristo, em todo o corpo, não é só aqui. Por quê? A Bíblia diz lá em Romanos 11, 19, eu acredito que é isso, que é preciso que as contendas aconteçam para que os sinceros se manifestem. Então, às vezes, Deus permite que aconteçam discórdias, coisas sérias. Por quê? Porque é nesse momento onde você vai ver as ações, onde os sinceros vão se manifestar, onde aquilo que estava oculto vai aparecer. E quando Deus faz isso, permite isso, não Deus que faz, nós fazemos e Ele permite, é porque Ele sabe que a peneira dele vai rolar. E o que é sincero vai se manifestar. Então, em momentos de tribulação, de desavença, ore. E deixe que Deus seja o seu juiz. Amém? Sardes era uma igreja acomodada, viva, morta. Ela tinha a fama de que era viva, mas estava morta. Era uma igreja acomodada, sem ensino, povo despreparado e sem consolidação. Você pode ver em Apocalipse 3, no versículo 2. Ele diz: vai consolidar aqueles que estão para morrer. Deus manda. Consolidação. Envolve tanta coisa. Envolve comunhão com os irmãos, envolve ensino, você saber como que o irmão está, você conviver com o seu irmão. O que é que consolida uma amizade? O que é que consolida a sua vida na igreja? Primeiramente é a palavra, depois a oração, depois a comunhão. Não tem esse negócio de ser crente e ficar em casa, não. Tem que haver consolidação. Uma amizade bem consolidada, ela fica fechada para divisão. Essa igreja fazia tudo, mas era cada um por todos e todos por um. Ou seja, o pastor, né? Só o pastor, né? Responsável era só o pastor. Para consolidar 1000. Então, essa igreja, ela era uma igreja acomodada. Filadélfia. Não sei por que está bem vermelhinha aqui. Ela era uma igreja fraternal. Seu nome quer dizer amor fraterno. Não é à toa que Deus amou essa igreja, né? Salmo 133. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como um óleo precioso que vem na barba de Arão e vai escorrendo até as vestes. E ali o Senhor ordena bênçãos. Você que é pai, que é mãe, eu sei que você já teve o privilégio, de ver os seus filhos ao redor da mesa. Às vezes você não fala nada, mas você fica só olhando, um conversando com o outro.
E perguntando isso, você começa a olhar, e você se enche de tanto prazer, não é? Tanto prazer, no mundo que está hoje em dia, que é difícil até família, porque família não é uma área que faliu, pelo contrário, Deus é fiel e Ele disse que nos últimos dias Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é restauração de família. E Deus está procurando um povo que se prontifique a ser família e a produzir família. E quando você está assim na sua casa, que você vê isso, eu pelo menos estava ficando lá em casa porque está tudo saindo, estudando fora. Mas quando se junta, que eu vejo, me dá tanto prazer, que quando eu vou orar, é difícil, né, chorar? Eu começo a chorar, porque o prazer, isso é abundância, meus irmãos. Isso é abundância. Não busque abundância lá fora quando você tem abundância em casa. Nós estamos vivendo no ano em que o tema da igreja é abundância. Veja esse milagre da abundância na sua casa. Sua esposa, seu filho, seu marido. Isso é abundância. As outras coisas vão vir. Se houver unidade, você não precisa pedir não, Deus vai ordenando. Eu estou me alegrando, os meus filhos, olha a unidade, eles estão em mim, eu estou neles, eu estou me alegrando, e aí é bênção, Deus vai abrindo porta, vai mandando um, e você, meu Deus do céu, coisa que você nem pediu, não é assim que o pai e a mãe faz com um filho obediente e amoroso? Deus que pode dar tudo, diz isso. Imagina a gente que às vezes somos privados em alguma área de dar alguma coisa aos filhos, né? Por causa das finanças, alguma coisa assim. Senhor, mas eu queria dar isso para o meu filho, mas eu não posso. Mas você fica, a primeira oportunidade que você tem, você presenteia o seu filho. Por quê? A obediência e o amor. Deus é a mesma coisa. Deus tem coração. Por isso que Ele derramou o coração dele dentro da gente. Eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. O que é coração de carne? Para que eles sintam o meu amor, para que eles saibam o que eu sinto por eles, para que eles vejam que eu os amo. Foi o que ele disse a Filadélfia: olha, aqueles que andam no seu meio e que ficam julgando você tem pouca força, mas eles vão ver quanto eu te amo. Eles vão vir até os pés, eles vão ver o quanto eu amo você. E com certeza essa igreja, se você ler, era uma igreja que tinha comunhão com a sua palavra, porque é na palavra de Deus que está revelada a vontade dele para a sua vida. Lá em João 15, do 7 ao 11, ele disse: se as minhas palavras estiverem em você, você vai estar em mim, e tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará, para que a sua alegria seja completa. Sabe quando Deus dá a você a alegria completa? É porque a dele já está plena. E Ele se alegra porque a sua vai ser completa. Por quê? Porque Ele vai estar tão alegre. Meu irmão, a gente não aguenta não a alegria de Deus, não. Aí quando você vê irmãozinho pulando, salteando aí do reteté, alegria. A alegria de Deus. Só que eu sei que muitas vezes a alegria de Deus é tão grande em você que faz você cair prostrado diante dele, em graça e em louvor. E ele disse a essa igreja: você tem pouca força, mas eu coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, só porque você não negou meu nome. Lá no Salmo 91 ele também diz isso: eu vou colocar você no alto refúgio, só porque você conheceu o meu nome. O nome do Senhor é a palavra de Deus. Jesus é a palavra revelada. Jesus foi a palavra que se fez carne. A palavra que se fez carne, ou seja, a palavra incorporada. A palavra se tornou corpo. Da forma que a palavra está se tornando corpo em mim agora, da forma que a palavra se torna corpo em quem vem aqui ministrar para vocês, para nós, foi assim que Deus fez com Jesus. Ele incorporou a palavra, Ele tabernaculou a palavra. E aí, Ele sabia que Ele ia para o céu, e Ele ia deixar o Espírito Santo, então a gente não ia mais ver Ele. Aí foi o que Ele disse: eu vou deixar a minha palavra, aquilo que estava dentro de mim.
aquilo que gerava poder, aquilo que ressuscitava, aquilo que gerava vida abundante, eu vou deixar para vocês. E é a palavra. Então, quando nós não buscamos a palavra, não temos tempo com Deus, nós nos tornamos fracos, sem força, cabisbaixo, sem esperança. Por isso que Jeremias, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, renova a sua mente, não se conforme com a maneira de viver deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, quando você transforma a sua mente pela vontade de Deus, você também é transformado. É uma maneira que Deus encontra de sua mente encontrar seu coração. Sua mente encontrar seu coração. Quando você renova a sua mente pela palavra de Deus, você começa a conhecer seu coração. Isso é o que a Bíblia diz que é o Espírito Santo sondando. Ele leva você a se conhecer. Ele leva você a conhecer o Senhor. E Laodiceia é a igreja rica e morna. Alguém já tomou água morna aqui? Eu já. Água bem morna. Se ela estiver morna mesmo, quando você coloca na boca, quando bate no estômago, dá vontade de você colocar para fora. Dá ânsia de vômito. Jesus já sabia disso. Ele disse aqui: porque você nem é quente nem é frio. Ou seja, uma hora você é aleluia, oh glória a Deus. Outra hora, quero lá saber disso. Negócio de ser crente, eu vou viver minha vida. Sou muito novo. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós podemos escolher viver ou não de acordo com o que está escrito na Bíblia. Mas nós não podemos escolher a morte do jeito que está escrito nela. Se eu não vivo de acordo com a palavra de Deus, eu vou morrer de acordo com o que está escrito. O meu fim está na Bíblia. O meu começo está se eu quiser, se eu receber. Mas o meu fim está na Bíblia. E nós vamos ver no final. E ele disse, lá em Mateus 10:43, aquele que confessar o meu nome, eu confessarei diante do Pai, e eu receberei. Então, nós temos uma decisão, é o livre-arbítrio. A soberania de Deus está nisso, no seu amor, que Ele não força você. Ele diz: eu coloco diante de você vida ou morte, bênção ou maldição. Ele diz: escolha a vida para que você viva. Ele ainda dá uma opinião: escolha a vida para que você viva. Isso é a forma que Deus quer que o tempo todo a gente se dê bem. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Irmão, qual é o fim que você deseja? Você deseja ter uma vida abundante? Você deseja ter uma vida alegre? Ter uma família? Alegria, prosperidade, unidade, saúde? Deus quer isso também. Mas para todo fim tem um começo e meio. E você vai viver amanhã a consequência de hoje, do que você plantar hoje. E ele disse: você não é nem quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar você. Você já imaginou uma igreja ouvir isso? Pode passar, Fred. As bênçãos de uma igreja fiel, a Filadélfia, né? Que queria dizer amor fraternal, amor entre os irmãos. Essa igreja tem amor fraternal. Essa referência de 2 Pedro, do 1 ao 9, ele diz que se nós unirmos as promessas que nós recebemos, com a perseverança, com a experiência, com a caridade, com a misericórdia e com o amor, ele diz que nós estamos revestidos. Você depois leia. Mas ele diz que se em nós não houver isso, nós estamos nus. Nós estamos cegos. Então tem que haver. Para Deus não é meio termo, tem que haver isso.
Tem que haver amor fraternal. Nesses últimos dias você vai perceber, Deus ele vai levantar unidade no corpo de Cristo, até para suportar as tribulações do mundo. Porque a perseguição que aconteceu às igrejas era fora. Mas hoje em dia, vai acontecer uma perseguição que, se a igreja não estiver acordada, a gente vai cair nela sem perceber. É a perseguição com o instrumento usado, que é o esfriamento do amor. Os escândalos vão acontecer. Deus falou lá em Mateus 24. E não adianta orar para não acontecer. Adianta orar para que eu não seja o motivo do escândalo. Porque está escrito, vai acontecer. Isso é mister. É preciso que isso aconteça. Então vai acontecer, os escândalos vão acontecer. As falsas doutrinas, se possível, enganarão até os meus escolhidos. E por causa disso, o amor vai esfriar. Então, a gente tem que estar alerta para isso. Eu tenho que orar para que eu não seja incluída, eu não me inclua. Do jeito que existia uma promessa para Judas trair, uma promessa para que Jesus seja traído, mas que não era Judas, ele não foi predeterminado para isso. Mas a Bíblia diz lá em João 6 que ele se incluiu, Judas, aquele que se tornou traidor. Então eu posso me tornar causa do escândalo. Não é porque está escrito que vai ser eu, mas eu posso me tornar. Então, a decisão é nossa. E quando nós conhecemos a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, você vai saber onde você está pisando. Como que você está agindo. Eita, eu estou agindo mal, eu vou ter que voltar. Eu ia cair no abismo. É a palavra que mostra. Porque ela é luz. E nós precisamos da luz do Senhor. A igreja... Lá em Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Às vezes a gente quer agradar a Deus, fazendo isso, fazendo aquilo. Se a gente amar, eu vou fazer isso porque eu te amo. Eu não vou fazer aquilo que lhe magoou porque te amo. Então, se a gente amar, você vai cumprir os mandamentos sem força, sem obrigação nenhuma. Vai fluir em você. O mandamento é o quê? Amar o Senhor. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amar o próximo, se eu amar o meu amigo, se acontecer de eu magoar ele, por causa das nossas falhas, eu vou pedir perdão para ele. Eu não vou querer magoar ele, porque eu gosto dele, irmão. Me desculpe, eu gosto tanto de você e eu sinto que eu magoei você. Porque a Bíblia diz lá nos mandamentos, quando Deus deu a Moisés: se você ama, você não rouba, você não mata, você não deseja o que é do irmão. Então, os outros são só consequências dos dois primeiros. Por isso que ele disse, em Colossenses 3, que o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que faz você escolher a melhor forma de viver. A igreja fiel, ela é reavivada na santidade. 1 Tessalonicenses 4,3 diz que é vontade de Deus que nós nos santifiquemos. Santificação é consagração. Santificação não é você não poder sorrir, não poder pular, não poder se alegrar diante do Senhor. Nada disso, nada disso. Santificação é você saber quem Deus é e quem você é nele. Saber para que você foi chamado e ter uma conduta cristã. Isso é santificação. Saber que você, onde você estiver, todos vão estar olhando para você. Enquanto você estiver olhando para uma pessoa, 10 vai estar olhando para você. Então, o que é que você vai passar para essa pessoa? A sua maneira de viver, sua maneira de falar. O que é que está escrevendo no coração dela? Isso é santificação. É a sua preocupação com o Senhor, em agradar o Senhor, em também receber a vida dele para viver bem. Porque você não pode viver com medo de não agradar o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que tem medo já não tem mais fé. O medo é contrário de fé. O medo é uma fé contrária.
Então nós temos o quê? Que amar o Senhor, se encher da vida dele e ter uma conduta cristã. Aquilo que você pode fazer, mas sabe que não é lícito, não faz. Eu posso beber, mas qual o benefício nisso, na minha vida? O que vai acontecer? Eu posso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então isso é santificação. Santificação começa primeiro aqui. Como? Você sendo puro? Não. O coração puro não quer dizer que você é livre de uma mente tentada. O coração puro quer dizer que você reconhece que tem pecados e que precisa ser lavado todos os dias para limpar o coração. E aquilo que você deixa, não praticar mais. Santificação é isso. Está firmada na verdade. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja, ela é baluarte da verdade. Ou seja, a palavra, ela precisa ser a luz da igreja. Não é o dom, não é os milagres, não é as curas. Eu vou para ali porque aquela igreja cura demais. Amém, continue curando em nome de Jesus. Que o corpo de Deus se espalhe mesmo. Mas eu estou falando de motivação de coração, motivação errada, entendimento errado. Meus irmãos, as coisas às vezes não acontecem conosco, não é porque Deus não está abrindo porta. Às vezes é a nossa ignorância de não achar a maçaneta. Ele está mostrando onde é, está mostrando o que fazer. Então a igreja, ela é firmada na palavra. Agora, palavra sem oração vira farisaísmo. Aquele crente julgativo. Olha, irmão, porque a palavra diz isso. Você está fazendo isso. Se você andar no Espírito, ou buscar andar no Espírito, quanto você puder, você vai perceber que tem muitas coisas na Bíblia que está casando, mas quem não vê no Espírito acha que é uma contradição. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. O profeta Oséias era um homem aonde a mulher se prostituiu. Seus filhos não eram dele. E a Bíblia diz que o homem não deve buscar uma prostituta. A Bíblia diz, porque aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela. Aquele que se une ao adultério está se unindo ao adultério que ela ou ele praticou. Mas Deus levanta Oséias naquela época. Deus levantou. E não precisa de explicação. Ele vai pregar ao meu povo, porque eu vou usar você, para que o meu povo entenda que do jeito que sua esposa está fazendo com você, o meu povo está fazendo comigo. Se fosse hoje em dia, aquele homem não seria chamado nem para ser diácono. Porque a Bíblia diz também que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Então tem coisas que não adianta você buscar explicação. Por isso que é preciso você andar em novidade de vida. Não adianta, meus irmãos, vir à igreja é muito bom. Nós precisamos da unidade do corpo de Cristo. Mas se você não buscar a sua comunhão com a palavra de Deus, vai ser como aquela que ele falou em Mateus 24. Nós vamos ser enganados. E somos eleitos do Senhor. Amém? Está claro para vocês? Alguma pergunta? Então, a igreja também que tem autoridade de Deus. A igreja das bênçãos, a igreja fiel, ela tem autoridade de Deus. A autoridade de Deus é poder delegado. Eu vou andar rápido, porque eu estou olhando o relógio ali. É poder delegado. Então, nós temos autoridade. Deus nos delegou autoridade. Tem gente que não repreende demônio, porque diz, não, irmã, nenhum anjo repreendeu o demônio, como é que eu vou repreender? Meus irmãos, a Bíblia diz no Salmo 2, qual dos anjos ele disse, senta à minha direita, até que eu ponha o poder por esse cabelo dos seus pés, o principado.
Deus não deu poder a anjo para expulsar demônio, não. Lá em Efésios 1:22 diz que ele deu poder à igreja para que todas as coisas, os principados e potestades, sejam colocadas debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 6 diz, Paulo diz, ou vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Lá em Lucas 10, Deus diz, vão, Jesus diz a comissão dele, vocês vão, aonde vocês entrarem, expulsem demônios e ressuscitem. É uma ordem. Nem que não aconteça, mas é uma ordem de Deus. Eles se vão, curam os enfermos, expulsam os demônios e ressuscitam os mortos. A qual dos anjos ele mandou que expulsasse o outro? Mas ele nos delegou, ele disse, toda a autoridade me foi dada e eu dou para vocês. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então você não tem que estar com medo disso, não. Encontra portas abertas para pregar o evangelho, não nega o nome de Jesus, guarda e pratica a palavra. Pode passar à frente. Fred. A igreja preparada para o arrebatamento. As parábolas dos 2 servos. Tem um versículo que diz assim, ao servo prudente, o Senhor lhe confiará a herança. Quanto ao servo desobediente, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou vocês não sabem que os impuros, injustos, idólatras, efeminados, sodomitas, avarentos, bêbados, maldizentes, ladrões, não herdarão o reino de Deus? Se você ler o próximo versículo na sua Bíblia, que é o versículo 11, Paulo diz assim, aos quais nós fomos no passado alguns deles, mas nos arrependemos. Então, se algum requisito desse foi da minha vida, as coisas velhas se passaram. Houve arrependimento na minha vida e tudo se fez novo. Por quê? O reino de Deus começa aqui. Então ele disse, olha, se na volta, quando eu vier buscar o meu povo, eu achar o meu servo fazendo isso, olha o que ele diz. Ele não vai herdar. Pode passar, Fred. A parábola dos talentos. Primeiro vamos discernir o que é dom, o que é talento. Todos os dois, dom e talentos, eles são dados pelo Senhor. Tudo em nós foi o Senhor que fez, tá certo? Agora, o dom, Deus não tira. Lá em Romanos 11:29, Romanos 11:29 diz que os dons são irrevogáveis. Ou seja, o que Deus dá, Deus não tira. A prova disso é que tem gente que se desvia da igreja, e se você vai falar, continua sabendo da Bíblia, às vezes prega até para você, quando você vai perguntar, sou desviado do Evangelho. Ou então, às vezes, toca, chora com saudade de vir para a igreja. Então, os dons são irrevogáveis, Deus não tira. A gente que enterra, por quê? Quando a vida de Deus não está alimentada, a gente vai esfriando e fica sem forças. Agora, talento é habilidade natural. Se você vê na parábola dos talentos, em Mateus 25, no versículo 28, ele diz, se você, eu tirarei. Então, o talento pode ser tirado, a habilidade de fazer. Então, o dom é uma habilidade sobrenatural. O talento é uma habilidade natural. Ambos unidos à unção, que é a capacidade sobrenatural para realizar essas coisas, nós faremos proezas. Amém? Então, os talentos, eles são enterrados quando falta intimidade e conhecimento de Deus, os talentos. O desistir da fé, voltar à vida de pecados e o medo. Meus irmãos, você pode ver nessa parábola dos talentos, o servo teve medo, disse, olha, eu soube que o Senhor arrancava onde não plantou. Eu soube que o Senhor é malvado. Olha como esse homem não tinha intimidade com Deus. Ele disse que Deus era malvado. A Bíblia diz no Salmo 18 que Deus ele é, vamos dizer assim, bom para os que são justos, mas ele se mostra imutável para aqueles que não os buscam. Ou seja, o que você viver, se eu viver uma vida de pecado, as consequências do meu pecado vão me fazer achar que é Deus que está me castigando,
que é Deus que é malvado comigo. Ah, Deus foi muito bom com fulano, mas comigo, foi o que eu fiz, hein, Deus? Se a gente pudesse ouvir, eu ia dizer, o que você não fez, né? O que você não fez. Então ele diz, eu soube que o Senhor era malvado. E aí eu tive medo do que o Senhor dizia. Aí Deus disse a ele. Aí Deus mostrou realmente naquele dia. Porque ele vai vir como um juiz. Ele não vai vir mais como um cordeirinho perdoando o pecado, não. A era da graça é agora. A porta da graça é agora. O ano aceitável do Senhor é agora. A Bíblia diz em Isaías 61 que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré para que ele fosse libertar os cativos, os oprimidos de espírito e apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Então, quando você recebe a Jesus em seu coração, primeiramente, antes de salvar você dos seus pecados, Deus está salvando você da ira vindoura que virá sobre a face da terra. Romanos 8, a partir do versículo 18, ele diz que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, aqueles que trocaram a verdade por mentira. Então tem uma ira preparada, meus irmãos. E é interessante que a natureza tem comunhão com Deus para manifestar essa ira. E a ira é sobre o pecado do homem, é sobre aqueles que negaram a Cristo, aqueles que não buscaram o Senhor enquanto se podia achar, aqueles que não entraram pela porta enquanto a porta estava aberta. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você não tem força. Ele está dizendo, não, você não tem força, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo, e ele vai ir, e vai convencer dos seus pecados, e vai consolidar a sua alma, vai lhe ensinar, vai justificar, e vai lhe dar a vida eterna. Mas nós precisamos entrar por essa porta. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai encontrar ceia, vai encontrar passagem. Eu vou entrar na casa dele, eu vou ceiar com ele. Jesus é a porta. Jesus é a porta da oportunidade. Pode passar, Fred. Na parábola das 10 virgens ele diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Será que nós não já estamos ouvindo gritos da meia-noite? Mães chorando a perda dos seus filhos, a perda das suas casas, a perda das suas famílias, a perda dos empregos. Guerra, meus irmãos, até no Brasil está acontecendo isso. Os cavalos estão soltos, os cavalos apocalípticos já estão soltos. A palavra está se cumprindo. Nós vamos ser a igreja que não vamos passar pela grande tribulação. Mas Jesus disse a grande tribulação. Então, se ele falou da grande, existe uma tribulação menor. Se ele não conseguiria falar da grande, a tribulação menor são os princípios das dores. E nós estamos vendo isso. Os princípios das dores. Tudo que não presta está se manifestando, preparando para o anticristo, para o reinado do anticristo. Pode voltar, Fred. Então, era isso? Pode passar. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Glória a Deus. Nós temos que almejar por esse dia. Você não tem que ter medo desse dia, não. Esse dia, meu irmão, é onde o choro vai cessar, é onde a escassez vai cessar, é onde você vai encontrar com seus anjos queridos que dormiram com o Senhor, é onde muitas mães vão matar a saudade dos seus filhos, é onde muitos seus filhos vão matar a saudade das suas mães, é onde muitas famílias que dormiram no Senhor vão se encontrar, é onde você vai ter uma alegria tão grande que vai ser ofuscado pela glória do Senhor. Você não vai pagar mais luz, porque lá vai ter a luz do Senhor. Ele diz que lá não haverá sol, porque Ele vai ser o sol. Lá não haverá lua, porque a lua vai ser Ele. Lá não haverá luz, porque Ele é a luz. Lá a água canta, a água é viva. Lá você vai sorrir, plenitude de alegria, e vai receber galardões. Você vai ser premiado de acordo com as suas obras. Pode passar, Fred. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então isso é abundância. Isso é abundância de dias, isso é eternidade. Lá, na vida abundante, na vida eterna, só vai entrar aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e escritos no livro da vida. Um dia, há uns 8 anos atrás, eu tive numa reunião onde Deus usou o servo dele para entregar algumas coisas
a uns filhos na igreja. E ele chamava fulano de tal, você que trabalha na igreja, você que é obreiro, você está com enfermidade assim, 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 assim. E ele chamou muita gente e não me chamou. Mas ao mesmo tempo, e ali houve cura, ali houve entrega de profecia confirmada. Mas enquanto eu estava olhando ali, eu comecei a me ver no dia que a trombeta irá tocar. Quando a angélica trombeta nesse mundo ressurgir, e o meu nome ouvirei Jesus. Você vai ouvir Jesus chamar o seu nome. E eu comecei a ver como que Jesus estava me chamando naquele dia. Eu disse, Senhor, caiu em mim um peso de responsabilidade tão grande. Eu disse, Senhor, parece que eu estou no dia onde o Senhor está chamando aqueles que Ele vai dizer, bem-vindos para a direita, bem-vindos filhos, venham para o gozo eterno do meu Pai. Mas também vai ter o dia que Ele vai dizer, filhos malditos, eu estive doente, você não me visitou, eu estive nu, você não me vestiu, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz isso. Ele vai dizer, apartai-vos, porque eu nunca conheci você. Ou seja, você nunca teve tempo para mim, você fez as coisas do jeito que você queria, você nunca esteve comigo, você nunca se preocupou em ouvir o meu desejo, o desejo do meu coração, o que eu queria com você. Eu sempre clamei por você no meu espírito, para ter uma intimidade íntima e sincera com o Senhor. Eu queria revelar para você os meus segredos. Salmo 25, versículo 14, ele diz, a intimidade do Senhor Ele revela para aqueles que o buscam, e o Senhor deseja ter relacionamento sincero com você. Ele não deseja ter uma religião barata, uma religião fingida, onde você entra seco e você sai vazio, sai escasso, sai ressecado. Ele quer que você venha aos pés dele, e ele diz que aquele que se chegar a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. É isso que o Senhor quer conosco. E eu comecei a ver tudo isso na minha cabeça, e ele disse, só vai entrar aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Você pode escolher não viver de acordo com a Bíblia, mas irá morrer de acordo com o que está escrito nela, vida eterna ou morte eterna. A Bíblia diz lá em Marcos 9, que aqueles que vão ser lançados no fogo, o verme não vai morrer. Não é medo, é palavra de Deus, é verdade. Eu não estou fazendo medo, eu estou pregando a verdade. Eis que lá o fogo queima e não se apaga. E aqueles vermes, eles são substâncias dos nossos pecados não lavados pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluias, glória a Deus. Eu quero perguntar a você nessa manhã, quem é que está encarregado depois? É pastor Roberto? Eu quero perguntar nessa manhã, se você está aqui nessa igreja hoje pela manhã, você veio ouvir a sua palavra, é a palavra de Deus, e você ainda não confessou Jesus, porque às vezes você pode estar no seu banco e dizer assim, mas eu não confessei, mas eu tenho Jesus porque eu estou no meu canto. Se fosse por mim eu diria amém, eu creio, mas a palavra está escrita, é documento, é escritura. Mateus 10, 43, aquele que me negar diante dos homens, então tudo que Deus faz é testemunha. Quando Deus fez o mundo, Ele fez com testemunha. Lá em Jó 7 ele diz, enquanto eu criava o mundo, os anjos davam glória. Então Deus precisa de testemunha, por quê? Porque Ele é Deus, Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser glorificado. E Ele é glorificado na sua mudança de vida, Ele é glorificado no seu coração quebrantado diante dEle, reconhecendo que Ele é Senhor de todas as coisas. E se você veio aqui nessa manhã e você ainda não confessou Jesus, você pode estar 1 ano na igreja, você pode estar 10 anos, eu não sei, mas se você nunca levantou a mão para o Senhor diante das pessoas, para que elas percebam que você quer essa vida abundante, que você despreza o pecado, mas que você quer receber o Senhor Jesus como aquele que vive e reina para sempre na sua vida, aquele que entra no seu coração e transforma a sua alma e faz você uma nova criatura. Eu queria chamar você nessa manhã aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero fazer essa oração com você, porque as coisas de Deus é para glorificar o Senhor, é para exaltar o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar você também, que está na igreja, mas você sabe que você não está nem morno, nem quente.
Aliás, não está nem frio nem quente. Problemas, não só pecado, mas problemas, dificuldades, tem sufocado a sua vida. Tem sufocado o seu tempo de comunhão com o Senhor. Eu queria chamar você também aqui na frente. Olha, não é vergonha não. Eu me lembro um dia que chamaram aqui uns líderes aqui na frente, uma palavra sobre Jonas, e Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração. E eu vim aqui pra frente, irmãos, eu vim me humilhar diante de Deus, eu deitei a cara no pó. Por quê? Porque eu quero que naquele dia, quando o mundo vai se ajoelhar e confessar que só o Senhor é Deus, eu quero estar alegre, glorificando ao Senhor, sabendo que eu vou estar com Ele e reinar em glória. Eu nunca mais eu vou sentir dor, eu nunca mais eu vou sentir choro, eu nunca mais vou chorar, eu nunca mais vou sentir saudade. Por quê? Porque a minha esperança não está aqui nesse mundo. A minha esperança está num reino celestial, num reino de amor, de plenitude, de abundância. Não haverá mais fome, não haverá mais crianças chorando, não haverá mais mães com dores porque os seus filhos foram levados nas enchentes, porque casas desabaram nele. As ruas são de ouro, as paredes de cristais. Existe um rio da vida lindo que vai passar por dentro de você, e de você vai para o Senhor. Vai ser uma comunhão perpétua. Mas Ele disse, lá é tão santo, que não entra lá nada imundo. A Bíblia diz, aquele que santifica, santifique-se mais. Amém. Quem primeiro está recebendo Jesus hoje, confessando Jesus, elas duas. Amém. Senhor, eu quero te louvar, Pai, pela tua palavra de vida abundante, Pai, porque o Senhor decidiu repartir conosco o teu reino. Eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor, Pai. A tua palavra diz que os anjos glorificam, se dobram diante do Senhor se um pecador se arrepende. É que eu estou vendo duas preciosas pérolas, Pai, a que o Senhor recebe nessa manhã, porque confessaram o teu nome. Senhor, eu te peço que o sangue de Jesus Cristo agora venha lavando, purificando o interior do coração, me transformando numa nova criatura e apagando, meu Pai, toda maldição que havia contra elas, porque agora eles estão ingressando, meu Pai amado, no reinado de bênção, onde eles são co-herdeiros com Cristo, herança do Senhor, e o nome deles é escrito no livro da vida do Cordeiro, para nunca mais se apagar. Eu te louvo por esses filhos, meu Pai. Eu te apresento elas, para que o teu Espírito Santo batize no teu Espírito, Pai, e que elas recebam vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também te peço por essas pessoas, essas que vieram aqui nessa manhã, Pai. O Senhor conhece o coração de cada uma, porque o Senhor é misericordioso e justo. O Senhor conhece os problemas, as aflições. Muitos estão com o coração partido, Senhor, achando que não tem nem mais solução. Mas a tua palavra diz, acaso há coisa impossível para Deus? Operando o Senhor, quem impedirá? E eu te dou graças, porque nada é impossível para o Senhor. Que haja uma restituição primeiramente na comunhão do Senhor com essas pessoas, que essas pessoas sejam restituídas na busca do Senhor, na confiança, que as esperanças sejam renovadas, que a força delas sejam fortalecidas no Senhor, que o Senhor segure cada uma pela mão direita e que elas não temam, porque o Senhor está com elas. Por isso que elas estão aqui nessa manhã, porque o Senhor viu que elas tinham pouca força, mas se elas estão aqui é porque elas não negaram o nome do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que uma porta aberta seja aberta para cada uma delas. Se é porta de enfermidade, que seja fechada e que o Senhor abra a porta de saúde agora. Senhor, se a porta da morte estiver aberta para alguma delas prematuramente, eu peço agora que a vida abundante, eu profetizo vida para elas, Pai, que haja vida nelas e que a porta da morte seja fechada e que a abundância entre, a felicidade, a alegria, o gozo, a alegria pela salvação venha ser renovado, famílias sejam restituídas e que agora, meu Pai, que eles sustentem na mão forte do Senhor e que haja uma reconciliação
restauração de vida. E que o Senhor seja um muro de fogo, como diz a tua palavra, ao redor deles. E que o maligno não venha tocá-los. Não venha tocá-los. E que a graça do Senhor, a paz que excede todo entendimento, seja agora o que habita em cada coração. Eu te peço, e te louvo, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.